Olá, irmãos e irmãs, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Estamos aqui mais uma vez, em nome de Deus, em nome de Jesus, para trazer o recado da Palavra de Deus para nós, né? Nosso conforto, consolo e conforto espiritual. E desde já desejo que a paz do nosso Deus, a sua graça, misericórdia, em forma de saúde, de paz, de bem-estar, de luz, seja com todos nós. Nós trazemos hoje uma palavra baseada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, que nós vamos já ler. E o tema de hoje é: a quem você espera? Cristo ou Anticristo? O tema de hoje será esse. Isso, irmãos, baseado em perguntas que me fizeram, porque está havendo muitos comentários, muitos debates, muitas exposições, muitas palestras, muitos estudos sobre a possível implantação de uma nova ordem mundial. E aí, como pastor, alguém me perguntou: ei, pastor, o senhor está esperando Cristo ou Anticristo? Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje. O senhor está esperando o Anticristo? Foi assim que a pessoa falou, de uma forma bem leiga, né? De uma forma bem popular. O senhor está esperando o Anticristo? Aí então nós vamos hoje conversar sobre isso à luz da Palavra de Deus. Eu desejo que a palavra alcance corações, não no sentido de medo, não no sentido de especulação, mas no sentido também de esperança, porque é bom a gente ficar firme de uma coisa: toda profecia que se cumprir, que vier pesar sobre nós, que signifique dificuldade, provações, tribulações, não devem fazer baixar as nossas cabeças, mas levantar. Foi assim que Jesus Cristo disse: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça e sabei que está próxima a vossa redenção. Então, para não se estender muito, eu vou ler aqui o texto. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, já falei, né? Versículo 1 a 12. É um pouco longo, mas são versículos pequenos. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por pensamento, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Existe versão que diz querendo ser Deus. Não vos lembreis de que eu começava essas coisas quando ainda estava convosco? Começava isso com vocês? E agora vós sabeis que o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha, irmãos, esse texto daria um dia todo com uma noite de estudo, porque nós não podemos fazer aqui um vídeo assim, bem objetivo e rápido, né? Primeiramente, nós queremos dar uma explicada para os nossos internautas, né? Aqueles que ainda não sabem do significado de apostasia. Apostasia fala aí no versículo 3, fala sobre a apostasia, que Jesus não virá sem que antes aconteça a apostasia. E a apostasia é a renúncia de uma religião ou crença, é o abandono da fé, é a renegação. Nesse contexto que foi falado aqui, da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Os dois virão,
certo é que os dois virão, tanto Cristo como o anticristo. Cristo voltando, o anticristo vindo. Por que Cristo voltando? Porque ele veio quando nasceu. E o anticristo vindo ou surgindo. Nós estamos falando do anticristo escatológico. Porque o anticristo está presente, disse aqui o texto, que ele já opera. Ele está presente desde o tempo que Cristo veio. Na hora que Cristo chegou à Terra, o anticristo começou a agir. Agora, é o anticristo escatológico que será um homem. Não será uma ideia, será um homem. Em governo, em comando geral, em comando mundial, governando toda a nação. A nação que a gente fala, os humanos, né? As nações. Os dois virão. Ó, é sempre melhor esperar o amigo, o bem, do que esperar o inimigo, o mal. Quem espera o amigo sempre prepara a festa, um banquete, etc. Quem espera o inimigo também sempre se prepara, né? Sempre se prepara. O homem violento equipa-se com armas supridas de munições quando espera o inimigo. O homem da paz também se equipa com as armas dos valores, da fé e da espiritualidade. Essas armas da fé e da espiritualidade é a palavra de Deus, a oração e o jejum, que produzirão a palavra de Deus, unção, a oração, comunhão, e o jejum, a autoridade espiritual, respectivamente. O homem de Deus, quando espera o inimigo, se prepara assim. O homem violento, como já falamos, é com armas munidas de tudo aquilo que for preciso para uma guerra, né? Para um confronto. Ainda queremos dizer, baseado em Efésios 6, 10 a 18, queremos apresentar a armadura de Deus, que também é o preparo do homem da paz. Fala em 7 elementos que um soldado, ou seja, um militante no reino dos céus, na guerra espiritual do dia a dia, ele tem que usar. É o cinto, a couraça, o sapato ou calçado, o escudo, o capacete, a espada e um rádio de comunicação. São equipamentos que um bom soldado usa. Quando nós falamos do cinto, lá na linguagem de Efésios 6, diz que o cinto desse homem é a verdade, que a couraça é a justiça, que o sapato ou o calçado é a preparação do evangelho da paz, que o escudo é a fé, que o capacete, que representa a cabeça, o pensamento, a salvação, que a espada é a palavra de Deus e que o rádio de comunicação é a oração. Se lermos esse texto de Efésios 6, 10 a 18, nós veremos que esse conteúdo está lá. Muito bem. Agora, pensando mais na volta do Cristo, sugiro que se pense mais na volta do Cristo do que na vinda ou no surgimento do anticristo. Porque pensando mais na volta de Cristo, você estará preparado para as duas situações ao mesmo tempo. Seja a vinda ou manifestação do anticristo, seja a volta de Jesus, a volta do Cristo. Pensar só na volta do Cristo, ignorando a vinda ou surgimento do anticristo, é negligenciar ou ofuscar um perigo existente. Perigo existe, é ofuscar. Não, isso nem vai acontecer. Isso eu não quero saber, queira saber. Isso vai acontecer. Mas é mais importante viver pensando na volta de Cristo. Pensar só na vinda ou surgimento do anticristo é dar muita linha ao inimigo e ao mesmo tempo expor-se ao medo, o que lhe enfraquecerá. Todo homem, estando possuído de medo, dominado pelo medo, ficará frágil. Perde a coragem, né? Um soldado com medo não vence a guerra. É isso que estamos querendo dizer. O conselho que damos hoje é, você se basear no Salmo 46, versículo 10, onde a palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E em 2 Timóteo 4:8, quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte, a coroa da justiça está guardada a todos aqueles que amarem a sua vinda ou a sua volta. Então é bom pensar na sua volta, porque a coroa da justiça está guardada para todos que amam esse grande momento. Qual deles você prefere esperar? Hein? Mano internauta, né? Seguidor do canal, né? Seguidor de Cristo, seguidor do nosso canal. Qual deles você prefere esperar? Dando mais ênfase ao Cristo, né? Com certeza.
Agora nós temos aqui uma série de 5 perguntas que se fazem que nós achamos muito interessante trazer para os amados que nos acompanham nesse trabalho, né? A primeira pergunta é a seguinte, que o povo faz baseado nesse assunto e nesse texto. Nós encontramos a resposta nesse texto que foi lido. Olha, eles perguntam o seguinte, qual é o perfil do anticristo escatológico, aquele que vem no final do tempo? Qual é o perfil dele? Diz lá no versículo 3 e também no versículo 4. Diz assim, é homem do pecado, filho da perdição. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, o perfil dele é negar Deus. Negar Deus, tudo dele está voltado para a negação de Deus. Do Deus criador dos céus e da terra, do Deus que, na verdade, é a causa, é o criador de tudo aquilo que existe, de bom. Aí, a segunda pergunta, esse anticristo terá liderança política, econômica eficaz? Se diz que ele terá liderança política, econômica mundial. É eficaz? Se faz também essa pergunta. Eu digo que sim. Existem algumas linhas teológicas, bíblicas, teológicas, e que eu concordo com essa, que sim, diz desse jeito. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ele será eficaz, mas será segundo Satanás, com todo o poder. Ele terá poder político, poder econômico, poder de liderança. E sinais e prodígio de mentira. De mentira. O que ele fará, aparentemente de bom, para aqueles que não abraçaram a palavra de Deus, mas preferiram esperar por ele. Depois, quem receber esses benefícios irá se arrepender da hora que nasceu. Irá ver que tudo era mentira, tudo era sedução, tudo era para enganar. Nada valeu a pena. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Está lá nos versículos 9 e 10 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Terceira pergunta, o que fará após conquistar os que não recebem o amor da verdade para se salvarem? Ora, todos que não recebem o amor da verdade, passem a amar a verdade para se salvarem. Isso fala lá no versículo 10, na última parte desse mesmo capítulo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Tudo que estamos falando é lá. Então, o versículo 10, na última parte, o que fará esse anticristo após conquistar os que não receberam o amor da verdade para se salvar? O que ele fará? Diz assim, de sorte que assentar-se-á como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então, o que ele fará? Exigirá adoração. Ele vai, com todo o poder e de mentira, conquistar uma grande multidão e se tornar aparentemente e falsamente um grande benfeitor para eles, e depois vai se assentar no lugar de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, vai exigir adoração. Ou seja, primeiro ele vai negar Deus, segundo ele vai promover paz aos homens conquistados, e terceiro, ele irá exigir adoração. Tá vendo? Começa provocando a tragédia de fazer as pessoas negarem a Deus. Depois vai promover paz, assistência às pessoas. Mas depois é aquele velho toma lá da cá das politicagens sujas, que também são sombras do governo satânico desde o começo de todos os tempos. No final ele vai exigir ser adorado. Aí a quarta pergunta. O templo, que diz que ele vai se assentar no templo de Deus querendo ser adorado, né? Então, baseado nessa frase, as pessoas perguntam, o templo será reconstruído em Jerusalém? Olha, existem umas linhas por aí teológicas que dizem que sim, será rapidinho, antes do surgimento do anticristo e da volta do Cristo. Existem algumas linhas teológicas defendendo aí que o templo será construído antes da vinda do anticristo ou quando ele começar a reinar. Porque ele começa a reinar negando Deus, então não vai construir um templo. Depois vai promover uma aparente falsa paz para as pessoas com assistência econômica até
Mas depois, quando ele for exigir adoração, com certeza o templo já estará construído, reconstruído, lá em Jerusalém. E segundo alguns dessa linha teológica, será rapidinho. E antes ou no começo do surgimento do anticristo e da volta de Jesus Cristo. Porque é o seguinte, primeiro virá o anticristo, depois voltará o Cristo. E quinta, o que Cristo fará ao anticristo quando ele voltar, quando Cristo voltar? E encontrá-lo em cena, está lá em 2 Tessalonicenses 2,8, a última parte. O que é que Cristo vai fazer com ele? Quando chegar aqui e ver o sujeito, o agente, que já conduziu a humanidade a negar Deus, que para ter força para fazer isso, promoveu assistência aos homens, prodígios, sinais com todo o poder, diz aí o texto, e agora está exigindo adoração. Então, os céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fará uma intervenção na terra. E o que é que ele vai fazer com ele, né? Diz assim: o Senhor o desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Com o sopro da sua boca, com o esplendor da sua vida, Cristo desfará o anticristo, que estará em cena na sua vinda, na sua volta. Então, amados irmãos e amigos, isso é um assunto muito sério. É um assunto que requer a pessoa parar e pensar e se preparar para esses momentos. E como eu já disse, a melhor forma de se preparar pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pelas boas ações. A palavra de Deus nos dará unção. Unção é alguém cheio de Deus. A palavra de Deus cuidará de nos encher de Deus. A oração nos dará intimidade com Deus e submissão à vontade de Deus. Que esse é o objetivo da verdadeira oração. Nos levar à vontade de Deus. E o jejum, que nem sempre é se abster de comida, do líquido, né? Nem sempre é isso, porque até quem é diabético não pode jejuar, mas pode se abster de atitudes, de ações que nós amamos, mas que muitas vezes nem é da vontade de Deus. É rasgar o coração, como disse o profeta Isaías. Rasgar o coração daquelas coisas que não agradam a Deus. É a melhor forma. E se agarrar, se entrelaçar, se abraçar com Cristo para não saltar de forma alguma. Essa será a melhor forma de se preparar. Pode vir o anticristo que vem, até porque a palavra disse assim, né? Disse assim, está lá no versículo 10. Com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porque os que perecem são, o restante do versículo, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então quem recebeu o amor da verdade será salvo. E só quem nos pode dar esse amor pela verdade é o Espírito Santo. Então temos que nos agarrar a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que são as duas pessoas da divindade que vieram em pessoas diretamente à Terra. Jesus visivelmente se humanizando e o Espírito Santo no dia de Pentecostes e ainda continua com a igreja. Só voltará nos tempos finais. Está lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Eles estão aqui e querem a volta do Senhor Jesus. Então que a gente pense nisso. Que a gente se prepare para isso, que a gente busca Deus. Isso não é brincadeira. Isso aqui, né, não é simplesmente falar um assunto por falar, para dizer que sabemos. O mais importante é fazer o que nós estamos dizendo agora. Se agarrar a Jesus e se preparar. E aqui tem um apelo da palavra de Deus para nós hoje. Aguardemos um pouco Cristo, que com certeza ele virá buscar a sua igreja. 2. Os males que o anticristo trouxer só atingirão os que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Terminei de falar, né? Só atingirão a eles. Nesse tempo, o Salmo 91, que é um salmo messiânico, se é messiânico, se refere a Jesus, né? Será também aplicado à sua igreja e a cada salvo. Que a igreja é o corpo de Jesus. Somos parte de Jesus, se de verdade formos salvos. Então, os males que o anticristo trouxer só atingirão os que não receberam o amor da verdade para serem salvos. 3. Os que são de Cristo, após estarem com ele, no final feliz, início de um novo e eterno começo, serão livres da lágrima,
morte, pranto, clamor e dor. Apocalipse 21:4. A bendita promessa do Senhor. E que deve ser a nossa bendita esperança. Glórias sejam dadas a Deus. E quarto e final, de qual lado você quer estar? Lógico. Todos que têm juízo, todos que têm sanidade mental, querem estar do lado de Cristo. Querem estar pensando na volta de Cristo. Muito mais do que na vinda ou surgimento do anticristo. Não podemos esquecer isso, como eu falei durante a nossa conversa aqui, né? Mas pensemos muito mais na volta do Senhor Jesus, que aí estaremos com tudo preparados para a grande batalha que haverá. Olha, de que lado eu quero estar do lado de Cristo. Vou para a igreja. O meu corpo vai para a igreja, embora minha cabeça fique pensando no que está fora. Não vale. Precisamos de ter uma decisão plena, real e definitiva ao lado do Senhor Jesus. Só assim irá valer. Ele, naquele dia, ele vai revelar a verdade. Eu estou falando isso, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor, internauta, seja lá como a gente disser, né? Para vocês e para mim. Nós precisamos de renovar essa aliança. Nós precisamos de manter essa aliança, de fato, de verdade, para a honra e para a glória de Deus e para a nossa salvação. Então, essa é a mensagem dessa noite, que o Senhor nos entregou, para que entregamos a vocês. E se ela lhe tocou de alguma forma, se ela esclareceu, se ela lhe iluminou de uma certa forma, pedimos que compartilhe com outras pessoas, para que esses avisos não fiquem só conosco. Não sejamos egoístas, não sejamos negligentes, trabalhemos pelo reino do céu. As pessoas dizem, hoje não se pode mais pregar, não se pode estar nos sinais, nos semáforos, se pode estar nas praças fazendo culto público. Hoje nós podemos pregar mais do que nunca, porque nós temos os recursos da internet, né? Os meios aí, como aqui o YouTube, né? Para a gente falar a palavra de Deus. Então, não há desculpa. Temos que levar a palavra. Compartilhe com outras pessoas. E você, amado irmão e amigo, onde essa mensagem vai chegar pela primeira vez, se desejar se inscrever no nosso canal, faça isso. Só para continuar ouvindo a palavra de Deus. Não é para nós crescermos em visualização e em número de inscritos, não. É para que a palavra de Deus chegue a você. Pode crer. E é verdade o que eu estou dizendo. Nós não temos essa intenção. A intenção é que a mensagem chegue a você e que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Então, nesse momento, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo vos abençoe e continue iluminando os nossos líderes políticos, os nossos líderes eclesiásticos. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando saúde, nos dando condição para enfrentar esse período difícil que a humanidade tem atravessado. E que, graças a Deus, essa onda está um pouco mais suave. Obrigado, Senhor. Fica em paz, meus irmãos, minhas irmãs. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.